sei se ele teve a intenção de tocar. O que vale é que ela entrou. Tá aí a classificação, o Botafogo venceu Fortaleza e retomou a liderança do Brasileirão. Ainda com um jogo a mais. Acima do Lion, com um jogo a mais. Palmeiras, tá. Olha o Palmeiras. Já tá chegando. Quem achava que o Palmeiras não ia lutar pelo título, se enganou redondamente. Flamengo, 44, ficou para trás, hein? Tem um jogo a menos também, mas 6 pontos do Botafogo tá na luta ainda. Cruzeiro, 41, São Paulo também. Aí vem Bahia. Olha o Vasco, você acertou, Eugênio. O Vasco realmente tem 34 pontos. Galo, 33, Internacional, 32. É a primeira parte da tabela. O Bragantino, o torcedor do Bragantino, o Pedro Caixinho, os jogadores, sabe o que eles falaram? Ufa, até que enfim ganhamos. 30 pontos. Furacão tá colecionando. Eu falei 5 derrotas seguidas em casa, é verdade. Mas fora de casa também tá perdendo. Tá colecionando derrotas aí. O Atlético Paranaense, que se cuide, mas ele tem 23 jogos disputados. Então tem 2 jogos a menos, por exemplo, que o Corinthians. Braga e Furacão são as grandes decepções do retorno. O Atlético Paranaense tá mal. Criciúma, 28. Juventude, 28. Grêmio, 27. O Grêmio ainda corre risco também. Tem Olha jogo a a menos. diferença, Abel, que fez aquele resultado de ontem contra o Galo. Ganhasse, estaria lá em cima. O Fluminense, que agonizava, lembra lá no primeiro turno? Ele já tem o mesmo número de pontos do Grêmio, tem mais pontos do Corinthians. Equivocado, o Fluminense é o vice-líder no retorno. O Fluminense tem jogo a menos que o Corinthians, o que dá também conforto ali. Corinthians, Vitória, Cuiabá e Atlético Goianiense, os 4 últimos colocados neste momento do campeonato. Então, portanto, galera, foi com esse vídeo da classificação do Campeonato Brasileiro que você vai estar informado sobre todas as notícias do Vasco da Gama aqui no React do Futebol. É muito importante você deixar o like, compartilhar o vídeo para geral, porque o Vasco, informação que saiu agora há pouco, o Vasco já tem um novo reforço para essa janela. No último dia de janela, o Vasco acerta com o meia Maxime Domingues, jogador que é suíço e que está no Gil Vicente de Portugal. O meia suíço assinou com o Vasco na noite de domingo, ou seja, ontem, dia 1º de setembro, e agora o Vasco busca regularizar todas as situações e tudo mais para que consiga colocar o atleta regular para poder atuar pelo Vasco da Gama a tempo do fechamento da janela. Jogador que ontem ficou no banco de reservas na partida Gil Vicente e Braga, e o Leonardo Baran conseguiu uma exclusiva lá com o técnico do Gil Vicente, que explicou toda a situação envolvendo o Maxime Domingues. Por que ele ficou no banco de reservas? Ele que, inclusive, quase que fez um gol ontem na partida, quase que deu vitória para o Gil Vicente. Você vai acompanhar nesse momento, ó, agora na sua tela, ó, o vídeo do Leonardo Baran, onde ele falou sobre a situação envolvendo Maxime Domingues. Vamos ver agora toda a situação envolvendo esse atleta. Habilidoso, canhoto, ontem ficou no banco. E o técnico Bruno Pinheiro explicou. O Maxime Domingues surgiu no banco de suplentes pela primeira vez esta temporada. Pergunto-lhe se foi estratégico, consoante o adversário, ou se quer dizer que pode estar de saída. Olha, tem um bocadinho dos dois. É estratégico, mas também havia rumores de que poderia sair e pronto, enquanto não ficou claro para mim que estaria disponível para jogar, não estava a contar com ele realmente a 100%, mas depois foi transmitido que não iria sair, pelo menos estaria disponível para jogar e, como tal, foi utilizado quando teve que ser utilizado. Deu para perceber que ele é titular, tanto é que o jornalista português faz a pergunta, por que ele estava na reserva? Uma opção ou porque ele está sendo realmente negociado? E a imprensa portuguesa também está destacando essa negociação com o Vasco da Gama. Mas atenção, ele ainda não está certo. Primeiro, nenhum jogador pode ter 2 contratos simultâneos. Então, se ele ontem jogou pelo Gil Vicente, é porque ele tem contrato com o Gil Vicente. Ora,
não pode ter contrato com o Vasco da Gama. É impossível, não entra no sistema da FIFA. Então, ele é ainda jogador do Gil Vicente. E para que ele possa se tornar jogador do Vasco da Gama e defender o Vasco, muitas coisas precisam acontecer nesta segunda-feira. Lembrando que é um fuso horário. Em Portugal, 4 horas a mais. Se o Vasco quiser negociar, concretizar a negociação 4 horas da tarde, horário de Brasília, não vai conseguir. Em Portugal, já 8 horas da noite. Então, o Vasco precisa ser ágil só pela manhã. Portugal ainda é no período da tarde. Então, tem muitas arestas que precisam ser aparadas de maneira muito rápida. Porque, além dessa negociação ser fechada nesta segunda-feira, há que se ter todo o trâmite para que o jogador possa ter a transferência efetivada também nesta segunda, que é quando encerra a janela de transferências para o Brasil. Então, o atleta precisa se desvincular do Gil Vicente, o Vasco precisa pagar ao Gil Vicente nesta segunda-feira, essa negociação precisa ser concretizada e a documentação ser transferida para o Brasil. Tudo nesta segunda-feira. Então, portanto, cara, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras do Leonardo Baran sobre a situação envolvendo Maxime Domingues, jogador que viria para suprir a situação do Adson, né, que vai ter que fazer uma cirurgia relacionada a uma fratura, né, por estresse que ele tem na sua canela. Então, portanto, o Vasco fica no aguardo aí para conseguir concluir a negociação. Tá tudo acertado, essa que é a pura verdade. Só que está acertado para fechado, são duas coisas completamente distintas, beleza? Em relação agora à informação sobre um zagueiro, o Vasco fez uma nova oferta por Ian Glavinovic, né, jogador que atua no News Old Boys da Argentina. O Vasco dessa vez ofertou $600 mil, quase 4 milhões de reais, né? 3 milhões e meio de reais, pelo empréstimo do zagueiro de 22 anos. A expectativa é de que a oferta seja aceita pelo News Old Boys. Então, portanto, informação aí do Hernan Cabreira, que o jogador pode estar acertando com o Vasco por empréstimo. Rapaz, quase 4 milhões por empréstimo. O jogador tem que vir para resolver, né? Tem que vir para resolver. Nesse momento, inclusive, o Garoni postou um vídeo muito interessante sobre como joga esse atleta. E a galera vai conseguir acompanhar nesse momento, ó. Tá na tela aí o vídeo do Garoni. Inclusive, galera que puder, vai lá dar moral para o Garoni. Ó, a galera tá vendo aí, ó. Ele aí, ó. Pelo News Old Boys. O Ian, né, cara? Rapaz, eu, sinceramente, não conhecia muito bem, ó. Ó, ele aí, ó. Bom impulso, né? Conseguimos ver aí um bom impulso do zagueiro do News Old Boys, jogador que parece ser bastante seguro, né? Vamos ver, ó. Virada de jogo meio perigosa ali, né? 22 anos de idade, jogador jovem, pode ter margem de evolução, ó. Rapaz... sei lá, hein? Não sei não, hein? Pagar quase 4 milhões para um jogador que corre o risco de você pegar e ver ele como uma promessa ainda, eu não sei se seria o ideal não, hein? Talvez o ideal seria gastar um valor, né? Um zagueiro que seria para resolver o problema. Que é a situação do Vasco, né? Porque o Vasco hoje tem um zagueiro que é bem seguro, que é o caso do João Vitor. Tem o Maicon e o Pelé, que são jogadores contestáveis. O Maicon, inclusive, tá melhorando um pouquinho, né? Apesar de ele ter oscilado na partida Vasco e Atlético Paranaense, dando umas rebatidas, um espaço meio esquisito. Mas ele é um cara que na jogada aérea, por exemplo, se sobressai. E, ó, vamos ver, ó. O Ian, nesse momento, ó, passando, né, cortando ali nesse momento, ó. É um jogador jovem, né, cara? Um jogador que tem margem de evolução, pode melhorar com o tempo, mas eu acho que seria muito arriscado. Ó, vamos ver, ó, a velocidade dele, ó, jogador veloz, conduzindo a bola. Ó, um passe ali meio que quebrando linha. Boa antecipação dele nesse momento, ó. Mas eu acho que para nível brasileiro é complicado falar, né? Só vendo ele jogar realmente para a gente ter ciência do que ele pode render e do que ele pode desempenhar. Lógico, o Vasco pode conseguir uma revenda, por exemplo, futura com ele, se caso depois adquirir ele em definitivo. Informação também, galera, sobre o zagueiro, né? Sobre o Lampérez, que a informação do Daniel Moraes e também do Carlos Bebert, do canal do Pedrosa, é que o Vasco está em negociação avançada com o Lampérez
Aí eu acho que se fosse o Luan Pérez e o Ian, por exemplo, seria uma boa tática, seria legal para o Vasco da Gama. Portanto, você viu nesse momento o vídeo relacionado ao possível novo reforço do Vasco da Gama. Além, é claro, também de escutar as palavras do técnico do Gil Vicente sobre Maxime Domingues, que também tem tudo para ser o novo reforço do Gigante da Colina para essa janela que se encerra hoje, dia 2 de setembro, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixa like, é muito importante. Compartilhe o vídeo pra geral. Lembrando, essa meta é alcançar 40 mil, cara. Faltam apenas 400. Eu conto muito com a sua ajuda e com a sua moral, beleza? Valeu, tamo junto. E é nóis, rapaz. Fui!